poderoso, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto e louvo ao Rei eterno, eu amo e adoro diante dele e gosto, eu canto e louvo ao Rei eterno, eu amo e adoro diante dele e gosto, e sempre da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto e louvo ao Rei eterno, eu amo e adoro diante dele e gosto, eu canto e louvo ao Rei eterno, eu amo e adoro diante dele e gosto, e sempre da paz, só por ele eu viverei. Opa, cheguei. Bom, eu acho que eu estou no lugar certo. O pastor Valdeci me chamou aqui para compartilhar no que ele falou que é o culto da família. É isso? Opa, temos então nas nossas casas crianças, os adolescentes, os jovens, o irmão, a irmã, está todo mundo reunido. Muito bem. Ele me convidou para compartilhar, mas antes eu tenho que me apresentar. Porém, vamos pensar da seguinte forma. Vocês vão tentar adivinhar quem é que está aqui com vocês hoje. Para começar, eu vou lhe ajudar. Eu sou um profeta, ok? Sou um profeta. Fácil? Ah, tem muitos profetas? Então tá, vamos lá, vamos melhorar. Eu vivi depois de Salomão. Depois de Salomão, que foi o último dos 3 reis, quando Israel era um reino só. Nada? Tá. Quando o reino de Israel foi dividido, eu vivi no reino do norte, as chamadas 10 tribos. E aí? Melhorou? Nada? Tá bom. Então, eu sou um profeta que eu fui muito teimoso e briguei com Deus. Agora alguém já deve ter adivinhado. Que profeta está falando com vocês? Ainda não? Vou ajudar. Eu fugi de Deus. Ah, agora todo mundo já sabe. Mas tem talvez alguém que ainda não descobriu, então por isso eu vou dar uma ajuda fundamental. Agora todo mundo vai acertar. Eu fui engolido por um grande peixe. Ah, a criançada já sabe, todo mundo já sabe. Eu sou o profeta Jonas. E eu estou hoje aqui para compartilhar com a família, compartilhar nesse culto da família
nos grupos familiares, mas na verdade eu estou sabendo que cada um na sua própria casa. Bem, gente, profeta Jonas, mas a minha história, infelizmente, não é uma história muito bonita, não. Pelo menos no final, Deus me ensinou bastante sobre graça, misericórdia, o seu amor. Eu aprendi bastante, mas no início a minha história ela foi uma história bem triste. E eu quero compartilhar com vocês da minha história, porque Deus quis que a minha história estivesse na sua palavra para que vocês pudessem aprender. Certamente, também, agora, eu contando para vocês, fica até mais fácil. Mas esses detalhes ruins, difíceis da minha vida, devem ensinar algo para todos nós aqui. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que a minha vida ela foi uma grande incoerência, ou seja, eu vivi uma vida que não era muito ajustada. Não que eu vivesse assim uma vida no pecado, depravado, ruim, mas preste atenção. Primeiro, há uma incoerência na minha vida porque eu tinha uma tarefa, como todo profeta tem. Deus me deu essa tarefa, por isso a tarefa ela era boa, ela era uma tarefa certa, mas a minha atitude é que não era boa. Embora eu tivesse a tarefa correta, mas a minha motivação em fazer a tarefa, a minha atitude em fazer a tarefa não estava me ajudando em absolutamente nada. Quero explicar melhor para vocês. Deus disse assim: Jonas, quero que você vá lá até Nínive, a grande cidade de Nínive, levar uma palavra. Essa era a tarefa. Só que eu não gostava muito dos ninivitas. Eles eram meio que inimigos do povo de Israel e eu não queria ir. E a minha motivação, a minha atitude para com aquela missão que Deus me deu, que era uma tarefa boa, ela não foi uma motivação correta. Eu até cheguei aí. Fugi de Deus, mas Deus mandou um peixe que me engoliu, me jogou em Nínive e eu tive que falar a palavra de Deus para aquele povo. Mas eu falei lá no meu coração, o que eu queria é que eles fossem condenados por Deus e que eles fossem destruídos por Deus. Por isso, embora eu estivesse fazendo a missão de Deus, a minha motivação não era boa. Sabe por quê? Inclusive, Deus perdoou. A minha mensagem foi ouvida, aquele povo se arrependeu, Deus perdoou e restaurou aquela gente toda, 120 mil pessoas, Deus perdoou. E eu fiquei feliz? Nem um pouquinho, porque a minha motivação não era boa. Eu chorei, fiquei resmungando, e eu fiquei tão chateado que eu até pedi para Deus: Deus, eu quero morrer, eu quero morrer. Olha só que coisa triste. Eu estava inicialmente dentro da barriga de um peixe e podia ter morrido ali, orei, Deus me salvou. Agora eu peço para Deus me matar, por quê? Porque eu cumpri a missão de Deus, mas o meu coração não queria que Deus perdoasse aquele povo. Deus é bom, Deus sempre quer fazer o melhor. Mas, e nós? E a nossa motivação? Será que nós queremos que Deus use nossas vidas para fazer o que é certo? Ou nós queremos fazer o que Deus quer que nós façamos, fazer a missão de Deus, mas com um coração contrariado, né? Um coração mal-humorado. Era assim que eu era. Mas não só isso. Quando eu estava dentro do barco, fugindo da missão que Deus me deu, fugindo para um outro lugar, para um lugar chamado Tarsis, e eu me escondi dentro do porão, mas Deus falou: não, você vai para Nínive. Deus mandou uma tempestade que quase aquele barco vai para o fundo. E aqueles marinheiros ficaram preocupados, com medo, e acabaram que me encontraram. Eu estava lá escondido, dormindo no porão, eles me encontraram. E eles me tiraram de lá, e a pergunta que eles fizeram para mim foi a seguinte: qual é o seu Deus? A minha resposta foi certa. Eu falei assim: eu sou hebreu e eu temo o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo. Ou seja, a minha fé, ela era uma fé certa.
Eu tinha uma fé verdadeira, eu cria num Deus certo, o Deus dos hebreus. Né? A minha fé não era uma fé idólatra, não era uma fé má, errada, era uma fé certa. Eu cria corretamente, mas isso não batia com a minha atitude, com a minha prática. Vê só, como é que eu posso dizer, eu creio em Deus, eu temo a Deus, mas eu desobedeço a Deus. Mas eu fujo de Deus, mas eu fico desafiando e brigando com Deus. Isso é uma incoerência. Então, da mesma forma como eu tinha uma missão e queria fazer da forma errada, eu tinha uma fé e queria viver da forma errada. Essa era a minha vida. E isso é uma incoerência. E aí vem também para nós a pergunta, nessa noite, nesse momento aqui, todos nós aqui no nosso grupo, nossa família. Vem também a pergunta, e aí? Como está a nossa prática e a nossa fé? Eu digo que amo a Deus, que conheço a Deus, que obedeço a Deus, mas na hora de ser fiel a Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, você faz, você vive de acordo com o que você crê, ou você apenas crê em Deus, mas vive de forma errada? Muito cuidado, eu fiz isso, não foi nada bom para mim e não é bom para vocês também. Mas nessa minha vida torta, nessa minha vida errada, triste, muito triste, não só isso, eu também era uma pessoa muito egoísta. Sim, eu queria a bênção de Deus. Teve uma ocasião que eu dormi e aí de repente veio um sol forte e bateu na minha cabeça e eu estava quase acordando, mas Deus mandou uma árvore crescer. E ela cresceu rapidinho perto de mim e fez uma sombra. E eu então dormi naquela sombra e fiquei muito feliz. Sabe, quando Deus nos dá uma sombra, nos dá um alívio, quando Deus nos abençoa, é muito bom. Eu gostava muito de receber a bênção de Deus, mas eu era muito egoísta. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu não queria que Deus abençoasse outras pessoas. E segundo, eu não queria ser uma bênção para as outras pessoas. Eu preferia preferia 1000 vezes que Deus abençoasse a mim, mas não aquele povo, não aquela gente. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu não simpatizava muito com aquele povo. Na verdade, eu não queria que Deus abençoasse aquele povo, porque era um povo que era inimigo do povo de Israel. E eu também, como profeta, já pensou chegar em Nínive, um outro país, um outro lugar, um povo que não gostava da gente, ir lá falar a palavra de Deus, e aí aquele povo se arrepender, e essa notícia chegasse lá para Israel. Como ia ficar minha reputação? Como eu ia ficar? As pessoas iriam me ver assim, poxa, como é que Jonas, que é judeu, vai e abençoa aquele povo lá? Eu fiquei preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim se eu abençoasse as outras pessoas. Ah, que Deus me abençoe? Ótimo. Que Deus abençoe a minha família? Ótimo. Mas que Deus abençoe outras pessoas. E que Deus use a minha vida para abençoar outros? Isso eu não queria. Gente, infelizmente, essa é a minha história. Essa é a realidade. É triste, mas eu aprendi e que você também aprenda, tá? Porque Deus, Ele quer ser uma bênção na sua vida, mas Deus também quer que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. Abraão aprendeu isso, né? Você lembra da história de Abraão? Deus abençoou e Deus disse, sê tu uma bênção. Assim também nós devemos olhar para a nossa vida. Bem, mas eu era tão duro, tão ruim, tão mal, tão terrível, briguei com Deus, fiz mal para os marinheiros do navio, queria que Deus matasse os ninivitas, e eu preferia morrer do que me arrepender de toda essa dureza, de toda essa dificuldade, egoísmo, de toda essa incoerência da minha fé. Eu dizia, não. Eu preferia morrer do que me arrepender. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade, sabe? Eu, em vários momentos da minha vida, vendo Deus abençoar, perdoar ali os ninivitas e tudo, eu dizia, tá errado, e eu não me arrependia. Mas Deus, um dia, lá no final,
no final de tudo, ele me ensinou uma coisa. Lembra da história da árvore? Pois é, essa árvore que Deus fez crescer, que me fez sombra, de repente essa árvore, ela murchou, morreu, rápido. E o sol bateu na minha cabeça, eu acordei e comecei a me aborrecer porque aquela árvore morreu. E aí Deus falou assim para mim, olha Jonas, eu vou te dizer uma coisa, uma árvore que você não plantou, uma árvore que você não cuidou e você se aborreceu porque ela morreu, imagina eu, Deus falou para mim isso. Deus falou assim, imagina Jonas, se eu ficaria feliz com 120 mil pessoas que iriam morrer se você não levasse a palavra e eles não se arrependessem. E aí eu aprendi que Deus, Ele ama. Eu aprendi que eu também tenho que amar as pessoas, parar de ser egoísta, parar de ter uma fé que não é de acordo com a minha prática. Se eu digo que eu amo, temo a Deus, eu tenho também que amar as pessoas e cuidar das pessoas. Deixar de ser egoísta, querer a bênção para as outras pessoas. E quando Deus me der uma tarefa, ainda que essa tarefa seja difícil, mas eu vou fazer com a motivação certa. Não vou fazer querendo o mal de ninguém, mas vou fazer com a motivação certa. Bem, hoje vocês ouviram um pouco da minha história, mas eu quero dizer para vocês que não vai terminar hoje a minha história. Apesar de que o que eu tinha para falar de mim, hoje eu vou parar por aqui. Mas nas próximas quartas-feiras, eu vou falar um pouco mais sobre o meu livro lá, o livro do profeta Jonas. Só que não mais falando de mim. Vou falar agora de outras pessoas e o que nós podemos aprender com isso também. Portanto, até a próxima quarta. Obrigado, pastor Valdeci, por ter me convidado e que Deus abençoe as criancinhas, os adolescentes, jovens, todas as famílias da Igreja Cristo é Vida e quem mais estiver aí nos assistindo, estiver nos ouvindo. Deus abençoe vocês e até a próxima quarta. Tá certo, pastor Valdeci? Na próxima quarta eu volto e vou estar aqui com vocês. Tá bom? Amém. Muito bem, voltamos então para encerrar o nosso culto. Só quero me despedir aqui. Muito obrigado, Jonas. Até a próxima quarta-feira, tá? Então, ele vai estar conosco aqui na próxima quarta para compartilhar um pouco mais da sua história. Nós encerramos aqui com a oração. Vamos pedir que Deus, o nosso Senhor, nos abençoe, que Deus cuide das nossas crianças, adolescentes, jovens, das nossas famílias aí, tá? Cada uma das nossas famílias. Bem, irmãos, é sério que nós precisamos orar, é sério que nós precisamos cuidar uns dos outros nesse tempo. Sentimos muita saudade, muita falta da comunhão, de estarmos na igreja. Inclusive, quero deixar aqui a orientação novamente para domingo de manhã. Domingo de manhã, 9 horas, vai estar liberado lá o vídeo para a nossa EBD. E logo depois da EBD nós vamos compartilhar a ceia novamente. Não vai ser como a Páscoa, né? A Páscoa já passou, nós vamos manter a nossa ceia dessa forma. Eu como pastor, ali orientando, ministrando através do vídeo e nas suas casas, cada família fazendo. Nós não estamos autorizando as famílias a fazer sem essa orientação do vídeo, tá? Ou pelo menos do áudio que também está sendo colocado ali no grupo do WhatsApp. Então é muito, muito importante fazer de acordo com a orientação que é dado pela igreja. E embora sendo nas casas, considere a grande importância de reverência, é a ceia do Senhor que nos chama para um concerto, exame de coração. Então não é brincadeira, tá? Não é porque eu estou fazendo no ambiente da minha casa, não é que por causa disso vai ficar uma coisa corriqueira. Não. Ali nesse ambiente é a comunhão da igreja, embora estejamos distantes, e vamos manter assim até o dia que nós vamos poder voltar a fazer na igreja a celebração, como sempre nós fazemos. Então, prepare o seu material, o pão, o cálice, separe tudo, esteja ali pronto para depois da EBD,
quem vai tomar, né, os que são membros e tudo, de acordo com as normas que nós já temos como igreja e vocês sabem bem. Então a coisa é séria, nós não estamos lá. Mas Deus conhece cada um dos nossos corações. Então vamos fazer com reverência. É claro, é ceia, é a celebração. Vamos fazer também com alegria, com uma festa para o Senhor. Mas vamos fazer sim também com reverência, tá bom? Então nós vamos encerrar orando, lembrando das nossas famílias, lembrando das nossas circunstâncias adversas, que precisamos de orar por nossos irmãos, por vários deles em várias situações, tá bom? Oremos ao Senhor e depois mesmo que eu encerrar aqui, é bom que cada família se junte aí para ter um tempinho de oração, compartilhar e orar juntos também. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado pelo nosso tempo de reunião como família, cada um nos seus lares, ó Pai. Obrigado por termos o compartilhar das verdades da palavra do Senhor. Mesmo sem ler um versículo, mas tendo a aplicação da história, da vida do profeta Jonas, Pai. Obrigado porque, através da dureza do coração dele, nós temos aprendido que precisamos amar o Senhor e ser coerente com a nossa fé. Precisamos amar os irmãos e querer que eles sejam abençoados e abençoá-los a cada um também, porque o Senhor tem nos chamado para isso. Precisamos cumprir uma missão que o Senhor nos deu, mas também fazer, ó Deus, essa missão com alegria, com a motivação certa. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos do nosso pecado e não sermos duros, como foi, ó Deus, a dureza do coração de Jonas. Abençoa-nos, Senhor, aplicando os princípios dessas lições no nosso viver diário. E cuida das nossas famílias. Fica conosco. Olha os enfermos, Senhor. Olha aqueles que estão padecendo, Pai. Alguns nos hospitais, alguns em casa, Senhor. São muitas as circunstâncias diversas, Pai querido. Tem misericórdia. São situações, ó Deus, tão duras que alguns estão passando. E nós suplicamos, Pai, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação, ó Deus, pela Tua igreja em torno de todo esse mundo. Tem misericórdia e cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.